crunchtime.com. O mês de março está sendo marcado pelo medo do avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, classificou a doença como uma pandemia, situação em que são registradas epidemias em diversas regiões do planeta. Há casos confirmados em mais da metade dos países do mundo, com um número de infectados ultrapassando 140 mil e mais de 5 mil mortes contabilizadas. No Brasil, enquanto gravamos esse vídeo, já foram contabilizados quase 2.300 casos de infecção e o número de mortes confirmadas se aproxima de 50, grande parte no estado de São Paulo. Em nosso estado, já foram confirmadas 130 casos da doença, ainda sem mortes registradas. A sociedade como um todo está passando por mudanças drásticas nessa primeira semana de quarentena. No dia 18, o prefeito de BH, Alexandre Calil, decretou suspensão de atividades com potencial de aglomeração. Aulas em diversas escolas e universidades foram suspensas para limitar a evolução da doença. Segundo o decreto municipal e as recomendações da Secretaria da Saúde, nós da Especialize optamos por suspender as nossas aulas presenciais, trazendo conteúdos online para vocês, pensando na segurança e bem-estar de nossos alunos e funcionários. Sendo essa a nossa primeira aula de gestão empresarial nesse formato, vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças que já ocorreram e o que esperar de mudanças no mercado de trabalho durante e após a quarentena. Um pouquinho de história, então, para vocês entenderem. Desde 2015, a economia brasileira vem atravessando a sua crise mais grave desde a criação do Plano Real em 94. A crise do MEC, o escândalo da Petrobras, o impeachment, a greve dos caminhoneiros, esses e outros grandes acontecimentos ajudaram a remodelar o modelo de mercado como conhecemos. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, vigorada em 43 pelo então presidente Getúlio Vargas, tem tido cada vez mais dificuldades de cobrir todo o cenário de mercado de trabalho moderno no Brasil. Aquele mercado tradicional de carteira assinada, salário mínimo e 48 horas semanais está se modificando. Cada vez mais, trabalhadores informais, autônomos, empreendedores e profissionais criativos tomam espaço num cenário instável e de lenta recuperação. As constantes mudanças do governo, que nos últimos 5 anos mudou de esquerda para centro para a extrema-direita, e a vagarosa mudança nas políticas públicas implementadas há mais de 30 anos, em muitos casos, dificultam a vida do trabalhador brasileiro, que precisa cada vez mais de qualificação avançada e busca encontrar emprego e renda como se fossem agulhas num palheiro. Pois a pandemia global do Covid-19 promete modificar ainda mais esse cenário. O que muda com o coronavírus? No mundo inteiro, as situações de quarentena se alastram por medidas de segurança e saúde. O mercado já sofreu grandes mudanças, como, por exemplo, as mudanças na indústria do cinema e do entretenimento, que, forçados a fechar cinemas, parques e produções em curso, já sofrem grandes quedas de faturamento e empregabilidade. Vários filmes previstos para o primeiro semestre de 2020 já foram adiados, ainda sem data de estreia prevista, causando a perda de milhões de dólares na indústria mais criativa do mundo. No futebol, o cancelamento de partidas, adiamento de campeonatos e perda de público pode gerar um rombo incalculável para indústrias diversas, como a televisão, transmissão, indústria de bebidas, produtos colecionáveis e muito mais. No Brasil, os principais campeonatos já sofreram mudanças, realizando jogos sem público e com a possível adiamento de competições importantes no calendário esportivo. Falando em esportes, as Olimpíadas do Japão, previstas para metade de junho, podem ser adiadas para uma nova data ainda não prevista, visto que muitos países já se posicionaram contra o envio de delegações para as competições. Mas o mercado tradicional, aquele mercado que o trabalhador sai de casa todo dia para trabalhar, para conseguir o sustento da família. Esse mercado, onde tantos jovens estão tentando entrar e estão tentando conseguir emprego. Algumas mudanças significativas já ocorreram. A pandemia já originou uma crise incalculável de demissões em massa, férias coletivas e outras medidas tomadas por grandes e médios empresários. No Brasil, o governo federal instituiu uma medida provisória, a medida 937, que libera empresas e empregados para formular acordos de suspensão de contratos por até 4 meses, visando evitar o aumento do número de demissões e também visando evitar essa pandemia de crescer.
Diversos funcionários em várias áreas da indústria, seja no comércio, seja no lazer, seja na prestação de serviços, já estão trabalhando com home office, que é um sistema em que a empresa coloca os seus funcionários para trabalhar em casa, se conectando por computadores ou telefones. Isso já é muito comum no mercado criativo e da comunicação, mas é extremamente desafiador para o trabalhador comum, devido às severas mudanças na tradicional rotina de trabalho dos escritórios coletivos. Ao trabalhar em casa, há um desafio grande de concentração e foco, além de questões relacionadas à estrutura de trabalho física e tecnológica. Essas medidas que foram tomadas visando o controle da doença são de extrema importância nesse momento. Mas e quando o coronavírus deixar de ser uma epidemia? Especialistas no mundo inteiro pesquisam formas de paralisar o avanço do vírus e ainda formas de tratamento e cura, o que não deve demorar muito a acontecer, considerando os esforços globais de diversos países. Acredita-se que após o pico da doença, uma queda significativa no número de casos e mortes encerrará a fase da quarentena e a vida vai voltar ao normal. Mas o que pode mudar depois disso? A vida vai realmente voltar ao normal como era antes? Não. A começar no mercado de trabalho, algumas mudanças pontuais têm chance de se tornar permanentes. Com o avanço das tecnologias de uso doméstico e pessoal, alguns trabalhos que antes do coronavírus eram realizados em grandes escritórios podem sim adotar um modelo de quarentena, de home office e trabalho via remoto, o que pode aumentar a demanda, a oferta e a procura por profissionais que tenham habilidades para trabalhar de casa, em conexão direta com a empresa, pelas tecnologias sociais. O ensino à distância também pode se tornar ainda mais popular do que já tem sido nos últimos anos, com um crescimento ainda sem precedentes no consumo de conteúdos online, por e-books, videoaulas e materiais interativos. E quanto aos trabalhadores que já sofreram com demissões em massa ou falência de empresas e corporações? Bom, como eu disse no começo, a economia global passa por um período de queda e reajuste durante a pandemia, incluindo a economia brasileira. E esse é um cenário que, no longo prazo, pode levar meses ou anos para se estabilizar. A Ibovespa, que é a principal bolsa de valores do Brasil, fechou em queda histórica na última semana, seguindo o mesmo padrão de outras bolsas de valores pelo mundo todo. A alta do dólar, o possível aumento da inflação e a queda no número de vagas disponíveis no mercado podem gerar o aumento do movimento dos chamados mercados criativos, onde a criatividade, muitas vezes associada a hobbies, pode sim se tornar a principal fonte de renda de milhares de brasileiros. Mas ainda se torna crucial a formação profissional e a qualificação e a busca incessante por aprendizado. Minha dica para você é: utilize esse período da quarentena para exercitar aquilo que você já sabe e adquirir novos conhecimentos. Coloque em prática o que você tem aprendido e comece a pensar maneiras sustentáveis de usar seus talentos e aptidões para se destacar no mercado no meio de uma multidão de outras pessoas, porque isso vai ser muito necessário quando as multidões puderem sair de casa de novo. Se cuidem, beijão para vocês e até a próxima.